Gente, deixa eu trazer mais um recorte, então, aqui para a gente jogar na nossa roda, né? Agora, a segmentação por faixa de renda. Essa pesquisa, ela mostra um empate técnico entre os eleitores que recebem de 2 a 5 salários mínimos. Yuri, vamos lá. Que é o que a gente estava falando, que é a bola que o Felipe levantou intuitivamente. A gente ainda não tinha combinado isso, que é exatamente esse eleitor nessa faixa intermediária. Até 2 salários mínimos a gente vê essa vantagem. É muito coincidente, porque muito desse contingente mora nas regiões, na região mais pobre do país, mais carente do país, que é a região Nordeste, a que depende de auxílio, etc. E aí, as mais de 5 salários mínimos, essa vantagem que parece estar dada para o presidente Jair Bolsonaro, essa tendência, embora também é interessante a gente perceber como os outros candidatos, Ciro, Simone, Luiz Felipe Dávila, Soraya, etc., como essa tendência cresce à medida que a renda cresce. De tentar ali buscar uma opção a Lula e Bolsonaro. Fica em 11 ali, passa a 14 aqui, chega a 16, né? Exato. Mas esse também, aqui seria a renda ali a ser disputada. Agora, Evandro, tem uma questão para pedir ajuda aqui para o Renato, para a gente esclarecer, e que começou a ganhar aí debate nas redes sociais, que é metodologia de pesquisa. Um assunto super técnico, mas virou motivo de debate. E por que isso? Porque cada instituto tem a sua metodologia na hora de fazer a pesquisa, seja presencial, entrevistar face a face na casa das pessoas, em ponto de fluxo, em lugar de grande movimentação, ou fazer por telefone com gente falando, com um robô falando. E a grande questão é qual é o universo de pessoas que ganha até 2 salários mínimos, porque é uma clivagem muito forte. O que é uma clivagem? Uma divisão muito clara de que nessa faixa de renda, o favoritismo do ex-presidente Lula é muito, muito alto. E aí existe todas as pesquisas mostram. A grande questão é qual é o tamanho desse universo. E existe um problema porque nós estamos desatualizados quando falamos em dados que coloquem a realidade da nossa população, que no caso seriam os dados do censo. O nosso olhar mais preciso é o censo, que deveria ter sido feito em 2020. O censo é de 10 em 10 anos, o último foi em 2010. A pandemia provocou um adiamento do nosso censo, mas em 2021, que o IBGE poderia ter feito se tivesse recursos, não teve. O censo foi adiado para 2022. Os recenseadores estão na rua fazendo coleta. Se você não respondeu, bateu na tua casa, responda, ajude o recenseador, que é fundamental para se desenhar a política pública, para saber do nosso eleitorado também ter um pouco mais de precisão. E até para mercado é fundamental, né, Renato, o quanto esses dados que o IBGE levanta ajudam no diagnóstico. Tem meios de se saber, por meio da PNAD contínua, mas existe aí, você se debruçou nesse assunto ali para explicar com mais clareza o que eu conversei com um pesquisador do INSPER, o Alisson Portela, que trouxe uma informação que acho que é bem importante, que ajuda a gente a entender isso. Desde 2015, pela PNAD, tem a série da renda do trabalho está estagnada, ou seja, o trabalho tem rendido mais ou menos a mesma coisa, não tem havido aumento real e na pandemia teve uma queda muito brusca. A gente está voltando aos patamares de antes da pandemia, ou seja, o eleitor que está indo às urnas em 2022, o eleitorado, na verdade, como um todo, de certa forma está com uma renda ainda um pouco mais baixa do que aquele eleitor que foi votar em 2018. Olha, Yuri, nós vamos explicar daqui a pouco numa tela as diferenças que existem na distribuição de renda para cada pesquisa dos principais institutos do país. Mas na prática, para o telespectador entender de uma forma clara, imagina que cada instituto de pesquisa dá um peso diferente para o estado de São Paulo. Ou seja, alguns falam que o estado de São Paulo tem 20% dos eleitores. Outros falam que tem 40% dos eleitores. Isso dá um peso diferente, ou seja, dá uma vantagem para quem está na frente no estado de São Paulo. Do ponto de vista regional, o TSE tem essa cota bastante dividida. Do ponto de vista de renda, pela desatualização dos dados, não tem. Então, existem institutos, que é o caso da Quest, que coloca uma cota relacionado à PNAD atualizada. E existem institutos que não estabelecem isso como cota, eles perguntam a renda disso. Por que eu estou explicando dessa forma? Para o eleitor entender que institutos de pesquisa em que a renda da menor faixa parece reduzida, tendem a dar mais vantagem para os candidatos que saem na frente na população mais pobre.
E os que têm uma participação de eleitores entrevistados numa renda menor dão vantagens para os candidatos que têm uma maior participação na camada mais rica da população. O que esse gráfico que está na tela mostra para a gente? Ele mostra que como o Bolsonaro tem uma vantagem maior entre os eleitores mais ricos e o Lula tem uma vantagem maior entre os eleitores mais pobres, toda vez que uma pesquisa aparece numa pesquisa um total de eleitores vamos ali, ó, Renato. Levanta e vai ali, Renato, para você mostrar que fica mais fácil. Mais claro. De uma forma prática. Aqui é uma comparação que o Instituto Locomotiva fez relacionada aos dados da PNAD de 2021, ou seja, isso é o mais próximo do que é a média dos eleitores. Por que isso é importante? Porque o Brasil é uma democracia de voto obrigatório. Né? Essa democracia de voto obrigatório faz com que, se todo mundo acima de 16 anos, né, o 18 obrigatório, acima de 16 anos, pode votar, em tese essa seria a distribuição de renda dos eleitores brasileiros. O IPEC não controla pela renda. Não estou falando que está certo ou está errado, porque esse dado daqui não é o dado do censo. De fato, faltam os dados do censo que estão desatualizados. É o dado lá de 2010. Então, no IPEC, aparece até 2 salários mínimos. No Datafolha, é 50%, ou seja, 5 de cada 10 eleitores que têm até 2 salários mínimos. E na Quest, é 38%. No IPESP, 47%. Então é isso que está justificando a diferença de votos entre cada um desses. Mas agora eu vou te fazer a pergunta que todo mundo vai querer te fazer. Se o da Quest está mais próximo do que é a PNAD, os números da Quest são mais precisos? Excelente pergunta, que sempre, obviamente, me coloca numa saia justa, mas eu estava esperando por ela, Raquel. A dúvida que fica é qual é o número mais preciso? Se é um número do que o Datafolha apura, então, por exemplo, do último Datafolha entrevistou mais de 5 mil pessoas, o que vai sair agora vai entrevistar mais de 5 mil pessoas, o último não, o penúltimo Datafolha, para aferir a renda dessas pessoas, ou se é o dado do IBGE. Que também é de 2021, né? Então, o do Datafolha está pedindo agora, mas tem uma amostra menor do que a da PNAD, e o do IBGE, então, o IBGE é de 2021 e o do Datafolha é mais recente, mas tem uma amostra menor, portanto, uma margem de erro, Raquel, maior do que isso. Então, não dá para afirmar o que está certo ou o que está errado. E não dá para afirmar também por uma outra razão, Raquel. O jeito de perguntar a renda é diferente. Então, o IBGE pergunta de uma forma, tem instituto de pesquisa que considera, por exemplo, os cartões de alimentação que a pessoa recebe quando tem um emprego formal, como parte da renda, são formas diferentes de perguntar. O que é importante para o telespectador da CNN ter claro? Nós fizemos um exercício, e eu estou chamando aqui de exercício mesmo, de ponderar as principais pesquisas de opinião nos dois cenários. No cenário em que tem uma estimativa mais próxima da PNAD e o inverso. Por que nós estamos chamando isso rapidamente, para não atormentar o telespectador, de um exercício? Por uma razão muito simples. Porque ninguém sabe qual é a realidade. O fato é que todos os institutos trabalham com a mesma margem de erro. Ou seja, se a verdade for algo mais próximo do IPEC e do Datafolha, os dados da Quest estão corretos. Se a realidade for mais próximo do que é o dado da PNAD, a margem de erro, a diferença entre as duas candidaturas da Quest bate com o Datafolha. Eu te coloquei nessa saia justa propositadamente, porque eu acho que agora isso vai começar a ser uma questão importante na campanha. Isso já vinha me preocupando há algum tempo. Porque até esse momento, a gente via essas diferenças entre os institutos, elas só mostravam uma variação na diferença entre Lula e Bolsonaro. Alguns institutos mostravam uma variação de mais de 10 pontos percentuais, outros mostravam de menos. A partir da divulgação dessa pesquisa da Quest de hoje,
as pesquisas começaram a contar histórias diferentes dessa eleição. Pela pesquisa do IPEC, aumenta as chances de Lula ganhar no primeiro turno. Pela pesquisa da Quest, não. Pela pesquisa da Quest, Bolsonaro está crescendo e tem mais chances de segundo turno. Então, isso vai, numa eleição polarizada como essa, e o pessoal da Eurásia já vinha alertando os investidores internacionais sobre isso, essa diferença de metodologia, que acaba sendo normal na hora de você fazer uma amostra estatística, ela vai levantar dúvidas, infelizmente, sobre os institutos de pesquisa e ela vai acirrar essa polarização. Essa é a minha preocupação. Vai colocar uma coisa, né? Você vai ter uma eleição que tem o favorito, mas ninguém sabe se será o vencedor. Tem um ponto cego, né? Porque está indo a diferença de 5 até 15 pontos. Então você tem 10 pontos aí de diferença entre as pesquisas e uma pesquisa mostrando o Bolsonaro estacionado e a outra subindo. Então, fica... Mas, por outro lado, não é exatamente por isso que se serve, que nós temos também essas ferramentas de agregar pesquisas e poder mostrar, a exemplo do que a gente tem aqui no agregador, o que essas pesquisas estão dizendo e trazer uma linha no meio de tudo isso para que o eleitor entenda esse cenário? Evandro, nós desenvolvemos, o Instituto Locomotiva desenvolveu para a CNN o agregador de pesquisas exatamente para resolver conflitos como esse. Que não vale só para a distribuição de renda, que é o exemplo de hoje. Vale também para se é telefônica ou se é pessoal. O agregador serve para resolver as diferenças metodológicas que existem nas pesquisas.